Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eu convido você, meu amado irmão, que me vê, que me ouve, a abrirmos as nossas Bíblias no Velho Testamento, no capítulo 8 de Êxodo, versículo 15. Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 8, versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aleluia. Queridos e amados irmãos, o livro do Êxodo, que significa saída, a saída do povo de Israel do Egito, este livro é uma riqueza para as nossas vidas, pois vem o mesmo a nos ensinar maravilhosos conselhos de Deus para o seu povo, assim como em toda a Bíblia e toda a palavra de Deus. Então eu convido a você, querido irmão, amante da palavra de Deus, que leia o livro do Êxodo, e você encontrará ali consolo, esperança e guia para a sua vida. O livro de Êxodo narra uma das mais importantes histórias do povo de Deus no Egito. E a saída do povo do Senhor, dos 430 anos de servidão que ele ali passou. E é importante para o povo de Deus aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo de número 15, que vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O tema da nossa mensagem hoje é quando o nosso coração endurece. E nós vamos ver em Faraó um personagem de um coração endurecido, de um coração rebelde, de um coração desobediente, incrédulo. E através desta rebeldia, através deste coração endurecido, através da sua teimosia em não ouvir e não dar liberdade ao povo de Deus, nós vamos ver o sofrimento que causa um coração quando ele se aparta, quando ele se rebela, quando ele se volta contra o Senhor nosso Deus. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre este tema que é muito presente na palavra de Deus, sobre o endurecimento do coração, ou a rebeldia, ou a desobediência e as suas consequências na vida daqueles que a praticam. Então nós vamos observar que Deus, ele dera muitas chances. Deus falara de muitas maneiras a Faraó. Cabia a ele
abrir o seu coração, entregar-se à vontade de Deus, para que o povo de Israel e o seu povo não sofresse tanto. Mas o que nós vamos perceber na narração mosaica deste livro, um endurecimento do coração do homem, o que causa na vida dos que o cercam e na sua própria vida. Então nós vamos observar que a rebeldia, a rebelião é um pecado contra Deus. É um pecado que fere a vontade de Deus. Nós vamos observar que endurecer o coração é a mesma coisa que declarar guerra ao Senhor. É um pecado. E nós devemos tomar o cuidado para que o nosso coração ele não se rebele contra Deus. E nós passamos a sermos chamados de servos desobedientes. Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus não tem compromisso com o rebelde. Deus chamou servos. Deus chamou crentes, lavados, redimidos no sangue de Jesus. Então nós vamos ver que a rebeldia é um pecado que muito desagrada a Deus. Deus não tolera o rebelde. Deus não tolera o duro de coração. Deus não tolera a desobediência. Mas Ele quer que nossos corações estejam abertos à Sua palavra e que possamos obedecê-lo de bom grado. Aí sim, os céus se abrem, Deus nos ouve e automaticamente nós somos abençoados. Naturalmente, no meio da rebeldia está o pecado do orgulho. O orgulho de coração, ele é a fonte da rebeldia, da desobediência. Lembra de Lúcifer, quando ele decide subir acima das nuvens do trono de Deus, e ele decide no seu coração estar acima de Deus e colocar o seu trono acima do trono de Deus. Nós vamos observar que o pecado da desobediência, da rebeldia de Lúcifer, ele começa no orgulho no coração. Quando o homem ele se sente, ele se acha o tal, ele se acha poderoso, e aí começa o pecado, esse pecado chamado pecado da rebeldia. Então nós temos que pedir humildade a Deus, sermos humildes. O crente humilde, ele é o crente que obedece e tem prazer em servir ao Senhor. Então a rebeldia é um pecado que muito desagrada a Deus. Então, esta palavra, endurecimento de coração, desobediência, rebeldia, elas são sinônimos. Na Bíblia nós vamos encontrar essas palavras muitas das vezes juntas, não é? E rebeldia significa contender, pessoa contenciosa, significa irar-se, provocar, rebelar, desobedecer. Veja, irmãos, a quantidade de significados que significa este endurecimento de coração, esta palavra rebeldia. A rebeldia é o ato de desafiar a Deus. Então, quando nós vemos Moisés sendo dirigido por Deus a proferir essas palavras a Faraó: deixa o meu povo prestar-me culto, livre o meu povo para que ele me adore. E nós vemos que Faraó endurece o seu coração,
E quando vem as pragas, logo ele recorria a Moisés, e Moisés orava e Deus o livrava. E quando ele, na bonança, ele voltava-se, rebelava-se e novamente endurecia o seu coração diante de Deus. Então nós vamos ver isso muitas das vezes hoje. Quantas vezes a pessoa, nas lutas, nas provas, nas dificuldades, abre o seu coração para Deus, serve a Deus, mas quando vem as dificuldades, quando vem a bonança, ao contrário, ele faz igual a Faraó, começa a endurecer a sua cerviz, endurecer o seu coração e se torna o crente rebelde, duro de coração. Mas, do contrário da rebeldia, o contrário da desobediência, o contrário, aleluia, desta teimosia, nós vamos ver as seguintes palavras. Deus quer que nós sejamos bem mandados, submissos, obedientes, sujeitos, pacíficos, cumpridores, disciplinados. Isto é o contrário, irmãos, desta palavra rebeldia e endurecimento do coração, ou também desobediência. Então, nós vamos observar que Deus tem prazer na obediência. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. A palavra de Deus nos diz desta forma: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Então a Bíblia está dizendo que melhor é obedecer. Ainda que choramos, ainda que sofremos, o sacrifício, ele não é válido junto com a rebeldia e a desobediência. Não adianta o crente jejuar, orar, subir monte, descer monte, se ele não obedece, se ele é um crente rebelde, se ele não se submete à palavra do Senhor. A Bíblia diz que os sacrifícios não são válidos, mas quando o crente ele é obediente, quando o crente serve a Deus de coração, o seu jejum é válido, o seu sacrifício é válido, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. E a palavra fiel, ela está ligada à obediência. A palavra fiel está ligada à sujeição, ao crente cumpridor da sua santa e fiel palavra. Glória a Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Todos nós sabemos disso. Deus nos salvou em Cristo para sermos obedientes. Jesus não deu a sua vida, Jesus não nos ensinou a desobediência, de um modo contrário. Jesus, ele nos salvou para sermos fiéis, servos, que louva e engrandece o nome do Senhor. Quem obedece a Deus é porque ama a Deus. Vamos observar isso lá em João, capítulo de número 14. João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, crente que ama é crente que está determinado a obedecer, crente que está determinado a cumprir a palavra do Senhor. Quem me ama, este guarda os meus mandamentos. A gente guarda coisa valiosa.
O ser humano, ele guarda coisas ricas, não é? Nós vamos ver aí tesouros, joias, dinheiros guardados em cofres, bem seguros. Então a palavra de Deus é a riqueza do crente e ele deve guardar esta riqueza no seu coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então o antídoto contra a rebeldia, o remédio contra a desobediência é a palavra de Deus. Mas esta palavra, ela não deve estar longe do crente. Essa palavra deve estar no âmago da sua alma, no seu coração, guardada. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos observar no evangelho de qual escreveu São Lucas, capítulo 6, versículo 46. Jesus chamando a atenção aos seus discípulos, dizendo dessa forma, Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aleluia. A Bíblia chama daquele que observa e guarda as palavras de Deus, chama ele de homem prudente, homem que edifica sua casa na rocha. Então, Jesus é Senhor, mas ele também tem que ser Senhor da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vamos observar aqui também que devemos cumprir a palavra de Deus. O servo obediente, ele cumpre a palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Por que Josué foi este homem tão vitorioso? Foi este homem um vencedor. Foi um homem que Deus chamou ele para estar no lugar de Moisés. Como ele conseguiu isto? Porque ele foi bem sucedido na sua vida, na conquista das terras. Nós vamos observar que a natureza de um vencedor, ela está muito ligada à sua obediência. Josué foi um servo obediente. Ele serviu a Moisés. Ele serviu a Deus. E por isso Deus o abençoou de uma forma tremenda. Você quer ser um crente abençoado? Nunca seja um crente rebelde. Nunca seja um crente duro de coração. Nunca seja um crente orgulhoso. O orgulho, ele precede a queda e a ruína. Então, aqui em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então são duas coisas que acontecem quando o crente ele não se aparta da palavra. Duas coisas. A primeira, ele faz prosperar o nosso caminho. Nós nos tornamos prósperos na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa família. E em segundo lugar, prudentemente te conduzirá. Nós seremos conduzidos sabiamente. Teremos sabedoria de Deus. Então Josué é o exemplo de crente de coração obediente, crente que obedece a palavra do Senhor. A Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 14, 1 de Pedro,
capítulo de número 1, versículo de número 14, a palavra de Deus diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A Bíblia nos fala como filhos obedientes. Nós vamos observar pela palavra de Deus muitas vezes essa palavra obediência, servir, cumprir, fazer. Aleluia. Como tem sido o nosso coração? Será que o nosso coração muitas das vezes tem sido rebeldes? Tem sido teimosos? Não. Deus quer filhos obedientes na sua presença. Então nós vamos observar que, concluindo esta palavra, que Jesus, ele é o maior exemplo de obediência. Você quer ser igual a Jesus? A Bíblia diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nosso maior exemplo de obediência é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8 ao 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele deixou o seu legado, ele deixou o seu ensino. Jesus deixou uma marca nessa terra, que aqueles que se chamam servos de Deus, servos do Senhor, eles devem ter esta importante qualidade que hoje muito tem faltado na vida de crentes, que é a obediência. Hoje muitos crentes estão deixando a desejar quando não mais obedecem. Obedecer é submeter, irmãos. É muitas das vezes sofrer. É muitas das vezes não fazer o que eu quero, para fazer o que agrada a vontade de Deus. Aleluia. Céu é um lugar de obedientes. Salvação é um lugar, é uma dádiva que Deus dá para os obedientes. Porque aqui diz, no versículo de número 9: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos. Quem são esses todos? Os que lhe obedecem. Então, que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua família, e que nós possamos ser pessoas que obedecem. Aleluia. Obedecem a palavra de Deus neste mundo, né? Esse presente sistema mundano que nos convida a sermos desobedientes, a deixarmos a palavra de Deus. Deus nos convida a sermos luz. Deus nos convida à obediência, obedecer. E muitas vezes não é fácil, né, obedecer, mas o Espírito Santo, aleluia, ele é o nosso ajudador para que nós possamos obedecer e agradar a Deus em tudo. Aleluia. Vamos neste momento elevar nossas vozes a Deus em oração. Nós precisamos de orar. A igreja precisa de orar. O servo obediente, ele ora porque Jesus nos ensinou a cultivarmos uma vida de oração. Aqui vai o nosso abraço a todos os irmãos do Ministério Filadélfia, Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, ao nosso amado pastor Ovimar, a irmã Silene, a todos os amados e queridos irmãos. Vamos apresentar os nossos pedidos de oração. Você que tem seu pedido de oração, vamos apresentar a Deus. A nossa amada irmã Terezinha, né, continua hospitalizada, está ali recebendo os cuidados, não é? Vamos orar pelo Brasil, pela nossa nação, para que Deus entre com providência, para que Deus console
aos corações daqueles que têm perdido seus entes queridos. Vamos orar pelas nossas autoridades, para que Deus venha dar a eles sabedoria para administrar este momento tão triste, né, da nossa história. Vamos apresentar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra neste momento. Obrigado, Jesus. Nos ensina a sermos servos obedientes. Abençoa este crente, Senhor, que ele venha te servir, que ele venha cumprir a tua palavra. Senhor, eu apresento neste momento os enfermos, a irmã Terezinha, Senhor, que está ali no hospital. Toca na vida dela agora, Senhor. Arranca aquela enfermidade com raiz de tudo. Restaura seus pulmões. Restaura, Senhor, a sua vida. Cura, juntamente com ela, todos que estão ali, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor entre com providência naquelas vidas que sofrem, que choram. Ó, querido Deus, querido Pai, apresentamos em tuas mãos nossas autoridades. Dê-lhes sabedoria. Senhor, apresenta os dos Ministérios Filadélfia, todos os nossos irmãos, irmã Cristiane, irmã Hilda, Senhor, diácono, irmão Neí, pastor, aleluia, Ademir, o nosso pastor Ovimar e todo o seu lar, sua família. Senhor, queira abençoar, queira nos dar vitória, queira operar, Senhor, visita cada irmão, cada irmã, Senhor, possa receber o abraço do teu santo e glorioso Espírito. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.